Então, em nome do CODENGE, em nome da organização do CODENGE, eu gostaria de agradecer aos participantes, aos autores que responderam as perguntas e são convidados a permanecer na sala para que a gente dê seguimento ao segundo bloco, né? Um segundo bloco de 30 minutos, novamente, tá? E, na sequência, os 4 trabalhos que vão entrar no segundo bloco são comparativo da utilização de aprendizagem baseada em problemas adaptada no curso de engenharia civil do Unidep. Na sequência, Google Classroom como metodologia ativa na proposta de ensino híbrido do PCNA. Tá? O primeiro trabalho vai ser apresentado pela Kelly Stark, o segundo trabalho pelo Lucas Ribeiro Moura de Souza, o terceiro trabalho, organizando a emergência posta pela pandemia, um case envolvendo uma escola politécnica, apresentação por Cláudio Lins Crescente, e fechando o segundo bloco, uma proposta de ensino e transferência de calor em aletas, em regime estacionário e convecção natural, apresentado por Renato Letícia Garcia. Então, abrimos a palavra ao primeiro trabalho do segundo bloco, certo? Aprendizagem baseada em projetos, aplicado ao ensino de engenharia, motivação e mobilização de competências. Não é esse. É o 3352, desculpem. Comparativo da utilização de aprendizagem baseada em problemas, adaptada. No curso de Engenharia Civil do Unidep, professora Kelly Stark. Está presente a professora Kelly? Sim, Kelly. Bom dia a todos. Bom dia. Seja bem-vindo à nossa sessão técnica, professora Kelly. E, como a gente sabe, né, hoje na sessão técnica não tem apresentação de slide, não tem apresentação de vídeo, é um momento de discussão e a gente vai abrir a palavra aos membros, né, aos participantes da nossa sala para que eles façam as suas perguntas. Tá ok? Quem gostaria de fazer uma pergunta para a professora Kelly? Oi, Kelly, queria fazer uma pergunta. O trabalho que vocês desenvolveram é um comparativo evolutivo, né? Tem 3 datas ali bem definidas, 18 a 20. E vocês colocam também que há um aprendizado de coisas que não deram muito certo também, né? Alguma coisa que pode ser ajustada. Você consegue fazer uma compilação dessa parte que vocês consideraram importante para melhorar? Obrigada pela pergunta. Então, existem sempre... o nosso objetivo de avaliar a opinião dos alunos com relação à percepção deles a partir da aplicação da metodologia foi justamente ver onde, como docente, poderia melhorar. Na implantação em 2018, foi quando eu comecei a utilizar a metodologia ativa na vida, porque muito eu ouvia em palestras metodologia ativa, mas como eu falei, palestra. Na hora de colocar em prática as coisas se dão de uma maneira muito distinta. E eu, como a maioria de vocês deve ter passado também pela situação de, ok, muito bonito na teoria, mas e na prática como funciona? Então, a primeira vez que nós aplicamos a estratégia, nós já pensamos em avaliar, porque nós queríamos saber se realmente o aluno estava se sentindo ativo no processo, porque como docente achar isso é uma coisa, mas realmente constatar se ele estava se sentindo participante era diferente. E aí nós elaboramos esse questionário, que foi aplicado nos 3 anos, nas 5 vezes em que a estratégia metodológica foi utilizada. E aí, por isso, o objetivo da comparação. Na primeira vez que nós aplicamos, já descobrimos um furo na hora de passar a metodologia, porque muito da metodologia ativa vem da forma como o professor instiga o aluno a participar desse ato. Então, eu vi que a primeira vez que eu apresentei isso para os alunos,
eu não fiz da maneira correta ou com o entusiasmo que deveria ter sido feito e com a clareza necessária. Então, como eles também, naquele momento, não tinham contato com outras técnicas de metodologias ativas, percebi que eu precisava mudar a forma na qual eu apresentava a disciplina e a estratégia. E essa foi a primeira mudança em decorrência da aplicação do questionário. E aí, de 2018 para 2019, o documento que eu utilizava de base para orientar eles com relação à estratégia foi mudado. Mudei o texto, mudei a forma de explicar para eles como funcionaria aquela estratégia para que realmente houvesse uma clareza maior. E ficando mais claro os passos, as etapas e como eles seriam avaliados, porque também vem junto com a estratégia todo o processo de avaliação, né? Ficou mais claro para eles e eles perceberam de uma maneira distinta. Mas, professor Miguel, só esclarecendo, uma coisa que fica muito presente, fica muito clara, é que para cada turma as coisas funcionam de forma diferente. Por mais que em um mesmo período nós tivéssemos 2 turmas de saneamento básico, em um desses momentos nós tivéssemos 2 turmas, uma das turmas ela encarou de uma maneira e a outra encarou de uma forma bem distinta. Então, o perfil dos alunos também se altera. E, claro, é um desafio para cada semestre para a gente se reinventar e descobrir o que a gente pode melhorar no semestre seguinte. Legal, Kelly, obrigado. Só uma contribuição. A gente teve essa escadinha que vocês passaram também, e em algum momento a gente percebeu que a mudança das turmas era uma realidade, então a gente fez um trabalho de deixar alguns indicadores flexíveis. Por exemplo, se tinha algum conteúdo que estava faltando, a gente fazia uma avaliação diagnóstica e ela nos dava mais elementos para poder iniciar a turma de maneira diferente, mas não tão radicalmente diferente, só para ajustar algumas coisas que a avaliação diagnóstica nos apontava. Então, pode ser um passo interessante. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, professor Miguel. Eu gostaria de fazer só uma observação, que o engajamento dos alunos é uma coisa que a gente só consegue ver quando o negócio está desenrolando, né? Então, sempre que a gente muda a nossa metodologia, sempre tem aquele grupo que nem sempre ele compra a ideia, né? Então, o engajamento, ele só se dá ao longo do processo, por isso que cada turma é um comportamento diferente, entendeu? Mas parabéns ao seu trabalho, professora, você está de parabéns. Eu passo a palavra para a professora Andréa. A professora Andréa quer fazer algum comentário? Parabéns, Kelly. Queria te fazer uma pergunta rápida. Isso faz parte de algum projeto maior? Na verdade, não. A instituição como um todo, ela sempre exige o uso de metodologias ativas, isso é fato, mas é aquela história que eu falei para vocês, por muitos anos foi só na teoria. Ano passado nós mudamos e nós temos um grupo de estudo em metodologias ativas. Mas é um grupo onde os professores participam de forma voluntária para poder melhorar a sua prática pedagógica. Mas não, essa foi uma iniciativa minha da inquietação, de que como metodologia ativa funciona na prática, e eu tinha essa dúvida, e para mim isso me perturbava, porque eu vim muito das exatas e minha trajetória é exatas, e para mim me faltava muita coisa da pedagogia e de compreender muito mais essa relação com o aluno. Então veio de uma inquietação gigantesca que eu tinha de ouvir tanta coisa de metodologia ativa e não ver. E aí, como eu tinha isso em mim, eu pensei, bom, vou tentar fazer alguma coisa diferente. Isso foi muito bacana, porque na primeira vez que eu apresentei o primeiro resultado, ele foi premiado no Cobenji. Então, isso para mim foi uma realização pessoal gigantesca, porque eu saí daquela pessoa cética em metodologias ativas para alguém que tinha conseguido apresentar um projeto num congresso de relevância como é o Cobenji, e ter sido premiada. Então, para mim, realmente, Cobenji mora no meu coração, porque para mim foi uma quebra de barreiras gigantesca de forma pessoal. Então, acho que vem daí a inquietação e vem a minha força também de continuar e gosto por metodologia que eu peguei com o tempo, né?
Parabéns, professora, pela iniciativa e parabéns à instituição também por tentar buscar de uma forma mais ampla essas questões voltadas a novos processos, novas metodologias. Prof. Shirley? É bom que essa inquietação, ela permaneça em nossos corações, não é verdade? Porque essa inquietação, ela acaba sendo uma motivação para a gente buscar sempre, né, melhorar o nosso trabalho dentro da sala de aula e assim garantir que os alunos se apropriem daquele conhecimento. Parabéns, professora. Muito obrigada pela sua contribuição. Vamos seguir passando a palavra às perguntas ao trabalho Google Classroom como metodologia ativa na proposta de ensino híbrido do PCNA. Então, quem vai fazer a apresentação é Lucas Ribeiro Moura de Souza. O Lucas está presente. Estou sim, professora. Bom dia a todos. Bom dia, Lucas. Então, eu vou abrir a pergunta, vou abrir a palavra aqui aos presentes. Quem gostaria de fazer uma pergunta ao Lucas? Lucas, vocês utilizaram metodologia ativa, aula invertida, né? No nivelamento que vocês fizeram. Funcionou de verdade? Quais as percepções de vocês sobre a aplicação dessa metodologia? Tá. Primeiramente, bom dia, Roselice, perdão. Além de, sou bolsista do projeto, né? Então, eu faço parte dos monitores que dá aula. Então, esse artigo, ele leva um pouco da nossa percepção pessoal de sala de aula. E foi a primeira vez que, na verdade, essa última edição, né, do nivelamento, que foi no início de 2020, foi a primeira vez que a gente teve essa abordagem, utilizando sala de aula invertida, dentro de um contexto mais amplo de ensino híbrido. Tanto que, só fazer um detalhezinho, uma correção, o nome do artigo é Google Classroom como ferramenta educacional. Tem uma diferençazinha que foi corrigida após a primeira submissão. Mas, como monitor, eu via que, em comparação com os anos anteriores, olhando como monitor, né, havia um maior, como é que eu posso dizer, um maior interesse do aluno no aprendizado. Tanto porque, como ele percebia que ele era responsável por esse aprendizado, por reforçar esse aprendizado, que ele tinha um papel de destaque nesse aprendizado, então fazia com que ele gerasse nele interesse por buscar os conteúdos que estavam disponíveis na plataforma, por buscar outros meios de aprendizado que estavam também disponíveis na plataforma como complemento ao que era visto em sala de aula. Então, a mobilização dos alunos, nesse sentido, foi bastante positiva. Era uma preocupação, porque, como era uma primeira experiência, né, era um nivelamento que, basicamente, a gente ia testar o que a gente tinha teorizado, mas o retorno foi extremamente positivo. Tá certo, obrigada. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma. Tudo bem. Pode falar, professor Cláudio. Tranquilo. Assim, Lucas, uma dúvida não, é uma dúvida. Eu estava lendo bastante ali da universidade de vocês em relação a esse programa de acolhimento, na realidade, que vocês fazem, né? Porque a gente pode colocar toda essa atividade como esse nivelamento como uma parte de acolhimento dos alunos. Uma dúvida que eu fico, todos os alunos passam por esse processo ou só os que têm dificuldade? Porque tu coloca ali no trabalho, vocês colocam no trabalho, até uma coisa que eu acho que não seria tão... vocês enfatizam a deficiência do ensino público, né? O aluno que vem do ensino público. Eu acho a deficiência do aluno que vem do ensino médio, né? Não é só público, tá? Então, eu acho que não precisaria especificar tanto, é uma coisa bem mais genérica.
Mas, assim, a minha dúvida é, todo aluno passa por esse programa de nivelamento, ele é obrigado a passar por esse programa, ou ele é só convidado, ou só aqueles que têm realmente dificuldade? Obrigado, professor Cláudio, pela pergunta. Um comentário sobre a questão de ter enfatizado a questão do ensino público é porque, na nossa realidade aqui no estado do Pará e nas formas de acesso à Universidade Federal do Pará, o aluno provindo das instituições de ensino públicas, do ensino médio, eles são um percentual muito significativo no total de ingressantes na Universidade Federal do Pará. E é desses alunos, principalmente, que nós temos essa problemática muito mais evidenciada do que dos provindos de escolas particulares. Isso não significa que não existe esse problema na escola particular, talvez possa ter dado essa impressão. Mas esse programa de acolhimento, como pode ser avaliado também, ele não é obrigatório. Nós disponibilizamos deixa eu ver, se eu não me engano, são 400 vagas, 400 a 500 vagas que são disponibilizadas. Os alunos, no dia do listão da UFPA, nós fazemos a publicidade do programa. O programa, como ele já é bastante institucionalizado, assim, institucionalizado no caso, ser bem conhecido, tanto por divulgação dos próprios alunos que fizeram parte do projeto, como pela própria universidade, então os alunos têm essa opção, não é um programa obrigatório. Eu não tenho um percentual, mas eu acredito que, dependendo da turma, o acesso chega a 50%, 60%, como principalmente nos cursos de engenharia civil, elétrica. Tem outras engenharias que também participam do projeto e até de outros institutos, porque na Universidade Federal tem o Instituto de Tecnologia, que fica responsável pelos cursos de engenharia. Tem outros institutos, como o ICEM, que é o Instituto de Ciências Exatas e Naturais, que também tem alunos provindos de lá. Então, o projeto está crescendo e mais alunos têm acesso a ele. Mas é uma opção que o aluno tem no ingresso da UFPA. E só destacar que, como um projeto bem amplo, a gente só apresenta uma face desse projeto, que é o nivelamento. Durante o curso da graduação, eles têm, todos os alunos, sem limitação por ter realizado a inscrição ou não no projeto, eles têm um acompanhamento por meio das monitorias, tutorias durante todo o semestre. Lucas. Muito obrigada, Lucas. Isso. Muito obrigada, Lucas, pela sua explicação. Só finalizando rapidinho, a professora Andréa vai fazer os questionamentos e aí a gente passa para o novo bloco. Fica à vontade, professora Andréa. Lucas, só para te dar um parabéns e complementar, assim, que eu vi essa tua atividade como um grande potencial para o que a gente hoje fala das engenharias híbridas, como o teu título mesmo sugere, né? Então, assim, eu vi que isso tem uma grande potencialidade de ser ampliado, pensando na questão das aulas EAD, né? Para trabalhar esses novos processos de engenharia. Meus parabéns, Lucas. Muito obrigado. Só fazer um comentáriozinho. No início do ano, quando nós... Na verdade, no final de 2019, quando nós começamos a estruturar como seria esse novo curso de nivelamento, como a gente aplicaria... tudo que a gente estudou durante o ano, nós não sabíamos do que iria acontecer em 2020, a questão da pandemia, o uso assim, explosivo das plataformas virtuais. E nós, lá do projeto, quando a pandemia, né, quando nós vimos que as aulas iam ser realizadas de forma online, utilizando as plataformas que nós utilizamos, porque a UFPA fez uma parceria com a Google, e todos os alunos estão utilizando as plataformas do G Suite, que é o Meet, o Google Classroom, como nós utilizamos, e a gente ficou estamos até nos organizando para fazer uma análise de como foi, a avaliação do aluno que participou do PCNA, como foi a participação dele no ensino remoto emergencial,
como o PSNA, de forma indireta, acabou auxiliando o aluno nesse desenvolvimento nas plataformas virtuais, até porque, querendo ou não, mesmo sendo considerado que nós somos da geração digital e tudo mais, tudo foi novo, tanto para professores quanto para alunos, essa realidade. Então, é uma análise que a gente espera apresentar no COBENS do ano que vem, que é como foi essa percepção do aluno, o apoio que o PSNA acabou dando indiretamente para o aluno, para ele ter um melhor desenvolvimento no ensino remoto emergencial, no ensino EAD, né? Muito obrigada pela sua participação. A gente vai seguir com a participação do próximo trabalho, tá? Organizando a emergência posta pela pandemia, um case envolvendo uma escola politécnica, e aí a gente abre a palavra ao professor Cláudio Lins Crescente. Quem gostaria de fazer uma pergunta ao professor? O professor está presente? Daqui. Está me ouvindo? Bom dia, professor. Estou lhe ouvindo, sim, senhor. Quem gostaria de fazer perguntas ao professor Cláudio, por favor? Pergunta rápida, Cláudio, tudo bem? A gente sabe muito bem do desafio de entrar nessa pandemia. A gente teve docentes que não compraram a ideia, ou seja, tiveram uma certa, não dificuldade com resistência pura, mas assim, dificuldade técnica, né? Temos muitos docentes que eles não têm muita prática. Nesse grupo ali, vocês tiveram uma resposta de que natureza? Bom, Miguel, obrigado pela pergunta, mas assim, a gente teve, nós temos um universo na Escola Politécnica, e a nossa escola, ela pega os cursos de engenharia, arquitetura, os cursos da informática, né, na área da informática, computação, e ciências aeronáuticas, mais os cursos da matemática, física e química. Então, a gente tem um universo bastante grande de professores e, consequentemente, alunos, né? A maior escola da universidade. Quando a gente começou e a gente teve esse desafio, e esse desafio ele surgiu em 3 dias, né? A gente teve 3 dias para fazer, olha, vai parar e daqui 3 dias a gente está começando um processo remoto, né? Então foi um baque bastante grande, eu acho que todo mundo passou por isso, né? E a gente começou a fazer, né, trabalhos com os professores. A gente teve no início uma resistência muito grande, né, de um bom grupo de professores no sentido como fazer, né? Principalmente a gente já tem dentro da universidade o uso do Moodle como uma plataforma já há bastante tempo, mas a maioria dos professores utilizavam o Moodle só como um repositório de material, alguma coisa do gênero, sem utilizar ele na sua plenitude. E, além disso, a gente teve que começar a trabalhar com as aulas síncronas de uma forma remota. E a gente se deparou com professores sem nenhuma fluência digital, né? Então, a gente tem aqueles professores excelentes, professores do ponto de vista presencial, né, muito bons, e quando vai para um processo digital remoto, o que fazer? Então, a gente teve não digo resistência, né, mas a própria dificuldade desses professores, né? E a outra coisa mais 2 pontos que foram críticos para nós, foram as questões das práticas, né? Nos cursos de engenharia a gente tem muita prática, né? Então, como resolver isso? E o outro ponto foi a questão das avaliações. Então, os professores ficaram muito receosos em relação ao tipo de avaliação. Como fazer uma avaliação que não fosse aquela avaliação em que tu está controlando, que tu está visualizando, que tu está avaliando uma prova, tu está do lado, né? Então, esses foram os pontos críticos. Daí a gente começou a ter resultados positivos. Então, o principal resultado, eu acho que foi o grande ponto positivo que a gente teve nesse período, e principalmente no primeiro semestre, que foi o emergencial, foi o apoio entre os colegas, tá? E aí a gente teve muito, eu estou fazendo isso, eu descobri isso, eu estou usando essa ferramenta, e a gente começou a compartilhar isso, né? Então, esse compartilhamento
fez com que a gente conseguisse, vamos dizer assim, relaxar um pouco, porque aquele nosso problema era um problema de todos, não era só nosso, né? E a gente começou como estava sendo auxiliado, a gente começou a auxiliar os demais e também receber auxílio dos próprios alunos, né? Porque às vezes os alunos, professor, por que o senhor não faz isso? Por que não faz tal coisa? Né? Então a gente começou a ter também esse retorno positivo também dos alunos, a ponto que nós tínhamos uma ideia que teria uma evasão grande, né, no período emergencial, e a gente observou uma evasão menor do que quando era no presencial. Tá? Ou seja, a gente conseguiu ter um retorno, foi complicado, a gente conseguiu, né, a gente fez nesse nosso núcleo, né, que a gente trabalha, que é o núcleo de inovação pedagógica, a gente fez um levantamento, a gente solicitou aos nossos colegas que nos mandassem fotos e vídeos do que eles fizeram. Então, a gente brinca muito das gambiarras que todos os professores fizeram para dar aula. Então, a gente espera, quando a gente voltar para o presencial, fazer uma exposição de todo esse material, porque tem coisas, né, inimagináveis, assim, como é que um professor conseguiu botar uma câmera, pendurar no teto. Então, tem coisas, as coisas mais, algumas divertidas, malucas, mas a gente conseguiu, eu acho que, ter um resultado positivo. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente conseguiu chegar num resultado positivo. Muito obrigada, professor Cláudio, pelas suas considerações. Eu passo a palavra para a professora Andréa. Gostaria de fazer uma pergunta, professora Andréa. Só parabenizar o professor Cláudio pelo trabalho, porque realmente acho que foi difícil para qualquer instituição, para qualquer professor, né? E vocês participando como um grupo assim de auxílio, conseguem perceber muito mais coisas do que a gente só como professores, né? E Exato. acho que ainda é um processo que todos nós temos em construção ainda, né, professor Cláudio? Porque a questão da avaliação, mesmo ela sendo de forma contínua, a gente ainda tem a questão do como fazer essa avaliação continuada sem gerar tanto trabalho para o professor, né? Porque e para o aluno também. Exatamente. Acho que está tendo um desgaste, né? Exato. Então, parabéns, professor. E como manter as metodologias ativas, né, dentro desse processo aí a gente tem que ser bem seletivo para que todas elas funcionem, para que todos os alunos comprem a ideia, né, garantir o engajamento dos alunos. Então, eu imagino que todos se reconheceram na sua fala, professor, e a gente só tem que parabenizar pelo esforço, certo? E que tudo vai se encaixar dentro desse nosso novo normal, tá ok? Parabéns, professor, muito obrigada pela sua contribuição. Nós que agradecemos. Obrigado. Muito obrigada. Finalizando o nosso bloco, vamos seguir o próximo trabalho, uma proposta de ensino da transferência de calor em aletas, em regime estacionário e convecção natural. Apresentação por Renato Letícia Garcia. O Renato está presente. Algum autor ou coautor do trabalho? Estamos lhe ouvindo, professor Renato. Ele está falando, mas a gente não escuta, professor. Eu não estou ouvindo. O professor Renato está com problema de áudio. Não escutamos, professor. Você escuta ele, Andréa? Não. Eu vou
tentar mutar e liberar ele para ver se libera. Bom dia, pessoal. Não sei se conseguem ouvir. Agora sim, Bom, professor, estou lhe ouvindo. Não, na verdade, eu não sou o professor Renato, eu sou o Marcos Sauer, sou um dos coautores do trabalho. Ok. O professor Renato está com uma pequena dificuldade para acessar o áudio aqui, tá? Então, tudo bem. Então, eu abro a palavra aos nossos autores e coautores presentes para que se manifestem, fazer perguntas ao professor Renato ou ao professor Marcos. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Alguém da plateia? Alguém dos presentes? Professor Marco, bom dia. Bom dia. Isso, eu vi que vocês fizeram uma atividade prática com um modelo matemático, para não ficar só na questão dos cálculos, né? Fazendo essa análise. E eu acabei não lendo os textos, só vi os vídeos, né? Mas quais foram as principais percepções dos alunos nessa atividade? Bom, na verdade, a minha parte, né, eu tenho uma parte desse projeto que é um estudo, né, que eu estou fazendo junto com um estudo aí por estudo de aletas, né? O que a gente observava, né? Na verdade, assim, ó, o modelo matemático, né, é para tentar fugir um pouco, não é para tentar fugir, é para poder fazer com que os alunos consigam perceber, né, ao você fazer um experimento, né, os alunos conseguem ver que o modelo matemático não está tão distante assim da realidade. Então, essa percepção eles conseguem ver, porque, na verdade, no experimento, quando se consegue realizar ele, né, principalmente trabalhando com aletas e transferência de calor, né, muitas vezes ficava só no modelo teórico, né, e a partir do momento em que eles puderam fazer um experimento prático, né, não só com aletas, mas em outros processos também, você consegue verificar que, né, principalmente no caso de transferência de calor, eles puderam verificar que a distância não era tão grande entre o que ele estava medindo na prática e o que efetivamente estava acontecendo. Porque quando você tem a transferência de calor, você tem os dois processos, você tem a convecção e a radiação, né? E normalmente nos modelos você tinha só, né, nas práticas que se fazia, se tinha somente a condução de calor, né? Então ali você tem a parte da convecção e também a parte da radiação. Então, quando se aproxima, através desse modelo matemático, ele envolve exatamente a radiação, que eles conseguem verificar, né? Então, tem a parte na experimentação prática que exatamente mostra esse detalhe, né? Professor, aproveitando, obrigada pelo seu retorno. A Eliane pergunta em qual semestre, então, que essa atividade é proposta. Acredito que questionando a questão do conhecimento dos alunos no envolvimento de cálculo, né? Sim, essa é uma disciplina, eu não tenho agora aqui com quem ministra essa disciplina exatamente é o professor Renato, né? Eu estou envolvido no ensino técnico, o professor Renato está, acho que, ativo agora, está aparecendo pelo menos Eu posso falar agora? Estão me ouvindo? Pode sim, professor, fique à vontade. Olha só, a ideia desse trabalho está dentro da linha da implementação de experimentos didáticos de baixo custo na engenharia, tá?
Então, o que acontece? Eu levei os meus alunos da UERGS para a Universidade Federal do Pampa, lá em Bagé, onde eu tenho um colega que é professor lá, né? E a gente utilizou um equipamento caro e cujo modelo matemático, para analisar os resultados, estava errado. Ou, digamos assim, ou não era consistente. Na medida em que não contemplava o mecanismo de radiação na análise vamos dizer assim, da transferência de calor em uma maleta. Bom, tá dando uma microfonia aqui para vocês também, tá dando? Alô? Não está dando, não, aqui. Não, então tá. Bom, para mim dá, mas tudo bem. Vamos continuar. Bom, eu refiz os cálculos utilizando um modelo que contemplava a transferência, o mecanismo de radiação e de convecção, simultaneamente. E os resultados foram bem melhores, tá? Mas por que eu pedi que o Marco participasse e eu estou divulgando esse trabalho? Pelo seguinte motivo. Eu agora sou professor num curso de pós-graduação em ensino e eu estou tentando implementar esse trabalho. Na realidade, o Marco está fazendo isso como meu orientado. Ele está implementando esse trabalho na forma de um experimento de baixo custo, né? Utilizando, em vez de um equipamento, lá sei eu, de 30, 40, 50 mil reais, uma caixa de isopor, 2 barras metálicas de alumínio, um aquecedor elétrico com uma resistência elétrica, um controle de temperatura, uma coisa, vamos dizer assim, dentro da minha linha de pesquisa, que é experimento didático de baixo custo em engenharia. Professor, muito obrigada pelas suas considerações. Eu vou perguntar se a professora Andréa tem algum questionamento? Professor Renato, Andréa? Não, professora, só parabenizar pelo trabalho, que a gente sabe que nas instituições, às vezes a gente não tem muitos recursos, né? E fazer uma atividade de baixo custo sempre é válido, onde a gente pode proporcionar a prática para os alunos. Parabéns pela iniciativa. Eu poderia complementar com uma frase, Andréa? Pode, fica à vontade, professor. Amanhã eu vou apresentar um outro trabalho, que também é um experimento didático de baixo custo, que é o estudo da transferência de calor envolvendo a fusão de uma placa de gelo, ou seja, é um experimento didático de baixíssimo custo, não é de baixo custo, e cujos resultados quantitativos eles ficam na faixa de 5 a 7% de erro. Então, também é nessa linha, né, que a gente está desenvolvendo de experimento didático de baixo custo na engenharia. E o Marco, vamos dizer assim, vai fazer um trabalho importante, que é na parte de aletas, nesse mestrado da UERGS em Guaíba. Eu acho importante enfatizar aqui que isso aí está sendo desenvolvido pela UERGS com vários professores e vários alunos. Parabéns. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. Parabéns pela sua iniciativa. Em nome da comissão organizadora, a gente agradece sua participação e vamos passar para o terceiro bloco, tá? E nesse terceiro bloco a gente começa com um trabalho intitulado Atividade baseada em problema, aplicada na disciplina de Sistema Hidráulicos e Pneumáticos, metodologia SATC 2030. E quem vai apresentar é Augusto Mandelli. O Augusto está presente? O Augusto está presente, ou algum representante do trabalho que possa responder as perguntas. Alguém que está com problema de áudio? Não vejo nenhum nome, prof. Não vejo nenhum nome dos autores do projeto. Não? Ok, então vamos na sequência. O
próximo trabalho, ensino da indução eletromagnética a partir de experimentos didáticos de baixo custo, apresentado por Luiz Henrique Dias Braga. O Luiz Henrique Dias Braga está presente? Estou sim, professora. Vocês conseguem me ouvir? Todo mundo consegue me ouvir? Eu estou lhe ouvindo bem, professor Luiz. Eu abro a palavra aos membros, né, da nossa sessão. Algum dos membros gostaria de fazer uma pergunta ao Luiz? Uma perguntinha bem simples. O custo da proposta, do trabalho que vocês desenvolveram, ele ficou em torno de qual valor? Bom, primeiramente, bom dia, né? Obrigado pela pergunta, pela oportunidade de estar participando. Eu gostaria de ressaltar, inclusive, antes de responder a sua pergunta, professor, a contribuição do COBENJ, né? Como um congresso que trabalha essa questão do ensino dentro da engenharia, né? Então, eu acho muito importante e válido ressaltar esse ponto, porque a gente sabe que, infelizmente, no curso de engenharia, a gente, em muitas áreas, né, em muitas universidades, muitas instituições, ainda é focado muito na questão de tu desenvolver algo, né, de tu trabalhar em renovar algo, adaptar algo, seja ele dispositivo, seja ele qualquer forma de estudo, né? E aí acaba pecando muito na questão do ensino, né? Eu mesmo tenho muitos professores que têm essa deficiência na formação pedagógica, então eu acho que é muito importante e válido essa questão do COBENJ abordar todas essas questões em relação a metodologias de ensino e de aprendizagem. E respondendo a sua pergunta, né? Isso ficou como analisando depois, né, depois das apresentações que a gente teve, né, como ações iniciais do nosso projeto, isso ficou um pouco a desejar, porque a gente deveria mesmo ter estimado esse preço num valor fixo, né? A nossa metodologia, como o professor anterior colocou, também envolve questões de experimento de baixo custo, né? E a gente não chegou a colocar um preço fixo para os experimentos, né? Mas a gente leva em consideração e pode estimar que foi de baixíssimo custo, porque levou o uso de materiais que foram reutilizados, né? Então, basicamente, na estrutura dos dois dispositivos que foram desenvolvidos, que foi o motor elétrico e a mini hidrelétrica, foram materiais que eram reutilizados, né? No motor elétrico, basicamente, a nossa estrutura é de madeira de compensado, que a gente já tinha no laboratório. Já na mini hidrelétrica, também foi aproveitado essa parte de madeira de compensado, só que colocamos uma parte mais fixa, né? Porque ela tinha um peso maior, né? Então, porque leva em consideração o peso da água e tudo mais. Então, a gente, com relação ao preço mesmo estimado, foi um preço muito baixo. Eu acho que o que pesou mais, porque com relação ainda a esse preço, né, é que a gente ainda necessitou, apesar de evitar isso, mas a gente ainda precisou de materiais que foram comprados, né? E materiais, por exemplo, no motor elétrico, com relação ao circuito elétrico que faz o comando do motor elétrico, né? Então a gente utilizou o Arduino nesse motor elétrico e aí teve um custo maior, né? Apesar de que o Arduino também não é tão caro assim, mas isso elevou com certeza um pouquinho o preço do projeto, né? Do dispositivo. E já na hidrelétrica a gente teve um preço já maior também, porque a gente utilizou um material que era uma turbina. A princípio, logo no início do projeto. Vocês estão me escutando? Sim, estamos escutando. Sim, né? Certo. Aqui deu um retorno aqui. Bom, continuando. Como eu estava falando, já na hidrelétrica, logo no início do projeto, né? Naquela de sempre, né? De engenharia, né? A gente vai fazendo, errando e acertando, né? Logo no início do projeto, a gente imaginava um outro protótipo, né? Que envolvia uma turbina mesmo feita por nós. Inclusive, essa turbina era feita com colheres. A gente reutilizou um acrílico que a gente encontrou
jogado no lixo. Então, essa era a ideia. Só que aí o resultado não foi muito satisfatório, né? Porque a gente não teve uma boa eficiência com relação a gerar uma corrente elétrica que fosse suficiente para os alunos perceberem, né, o funcionamento do dispositivo. Então a gente acabou mudando a estratégia desse protótipo e utilizou uma turbina que já tinha um mini gerador dentro, né? Então ela funcionava como turbina e já tinha um mini gerador ali dentro fazendo toda o processo de indução eletromagnética ali dentro, né? Mas claro que a gente abordou por fora também, a gente utilizou a turbina, que era o primeiro protótipo, apenas para os alunos visualizarem. Então, nessa questão do preço, o que elevou um pouquinho foi, na minha hidrelétrica, a turbina, né, que foi ter comprado pela internet e foi utilizada, e no motor elétrico foi a questão do circuito elétrico, né, envolvendo a placa Arduino e os dispositivos eletrônicos. Mas, no mais, Luiz, todos os materiais foram bem reutilizáveis. Luiz, muito obrigada pela sua participação. A professora André, eu acho que gostaria de fazer um outro questionamento. Isso, a prof. Eliane coloca ali no chat, Luiz, ela pergunta como foi a aceitação dos alunos na montagem dos experimentos, né? E quantos alunos? Mas pelo que eu entendi, a sua atividade ela foi montada por alunos na graduação, mas a mini oficina ali, a mini usina, foi aplicada para alunos do ensino médio, né? Para tentar motivá-los até na área das engenharias. Pelo que eu entendi, foi essa a proposta, né? Aí eu pergunto, esses bolsistas, então, que montaram, esses alunos eram bolsistas, eram voluntários, fazia parte de um projeto maior? Isso mesmo, como a senhora colocou, a professora colocou. Os experimentos foram montados por alunos do curso de Engenharia Física da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e esse trabalho que a gente está apresentando aqui no COBENG, ele faz parte, ele está vinculado a um projeto maior de extensão chamado Laboratório de Aplicações em Engenharia. E então a ideia do projeto era trabalhar justamente as aplicações tecnológicas da engenharia, né? Então o projeto maior, ele envolve várias áreas da engenharia, como por exemplo, mecânica dos fluidos, termodinâmica. Então teve projetos associados também a esses assuntos. No meu plano de trabalho, eu era um dos bolsistas do projeto de extensão, né? E no meu plano de trabalho eu fiquei com a área de eletromagnetismo, por isso a abordagem com relação a Desses dois projetos. Isso, com foco na indução eletromagnética. E Sim. então, dos discentes, né, que trabalharam, foram um bolsista, que era eu no caso, e mais um voluntário. Então a gente ficou com essa parte de eletromagnetismo e desenvolveu esses dispositivos. E a parte seguinte, né, do projeto era apresentar aos alunos das escolas públicas. E aí a nossa metodologia foi tentar abordar de uma forma mais interativa e lúdica com os alunos, né? Tentar evitar os cálculos pesados, as fórmulas, que já geram uma certa complicação em sala de aula, né? Na assimilação do conteúdo. É mais causar uma questão motivacional, Luiz, pelo que eu entendi. Isso. Era isso que eu ia perguntar. Era isso que eu ia perguntar. Se nas apresentações do trabalho, chegaram a apresentar lá no ensino médio? Sim, chegou a apresentar. Sim, nesse trabalho a gente colocou. E ele foi essencialmente qualitativo? Os alunos fizeram algum cálculo? Não, ele foi essencialmente qualitativo mesmo. Ok. Como eu falei, a didática apresentada para a gente era fazer uma montagem experimental interativa, né? Que os alunos tivessem um contato direto com os experimentos, pudessem tocar, ver, observar, mexer neles. Uma espécie de PBL, né, professora André? Uma espécie de PBL. Ou não? Eu até ia sugerir, Luiz, porque assim a gente também trabalha com essas questões voltadas ao ensino médio e tem estudos que nos mostram que se a gente iniciar esses projetos no ensino fundamental, a gente consegue motivar um número maior de alunos, porque normalmente quando eles estão no ensino médio, eles já estão com uma opinião formada sobre a questão profissional, e lá no ensino fundamental eles ainda têm essas dúvidas. Então, fica como sugestão, né, de daqui a pouco pensar numa aplicação no ensino fundamental. Sim, professora, é uma sugestão muito válida, a gente já pensou isso, porque, como eu falei, esse trabalho que a gente submeteu
foram as ações iniciais, né, do nosso projeto. Então, a gente ainda tem muito que reavaliar e muito que trabalhar. E uma das sugestões que já ficou é essa de trabalhar com fundamental mesmo. Só que veio a questão da pandemia, né, e paralisou nossas atividades esse ano, mas a gente já estava marcando apresentações para trabalhar com o público-alvo do ensino médio, né, estudantes do ensino médio. Ok, Luiz, muito obrigada pelas suas considerações, parabéns pelo seu trabalho. A gente fica muito feliz quando a gente consegue ver, né, trabalhos como essa iniciativa, como a sua, de ter um envolvimento dos alunos, né, aquele trabalho mão na massa. Então, é muito gratificante, a gente tem certeza que o engajamento dos alunos é um engajamento forte, tá certo? Muito obrigada, certo. Parabéns. Obrigado. E boa sorte na sequência, tá bom? Certo, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Obrigada. Na sequência, a gente vai conversar sobre o trabalho desenvolvimento de aplicativo para ensino de dinâmica dos fluidos computacional. Quem vai apresentar é o Eduardo Henrique Cunegato. O Eduardo está presente. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Consegue me ouvir aí? Sim, estou te ouvindo. O professor Eduardo vai responder as nossas perguntas. Alguém do nosso grupo, alguém dos presentes, gostaria de fazer uma pergunta ao Eduardo. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Eu gostaria de te questionar uma coisa. Essa questão dos aplicativos educacionais, eu acho que eles são muito vantajosos, né? Na questão de mostrar para o aluno outras maneiras de se visualizar a questão. Mas aí eu faço uma pergunta sobre a aplicação desse dispositivo. Ela é obrigatória ou ela é sugerida aos alunos? Ela é usada em determinadas disciplinas? Ele tem relação com que parte, assim, desse aplicativo? Ou ele ainda não foi testado? Ele já foi? Não, ele ainda não foi testado. A ideia dele é, assim que finalizarmos, botar ele em prática para avaliar, vamos dizer assim, se o seu uso, ele, vamos dizer assim, auxilia no aprendizado do aluno, né? Então, como a gente ainda está nas fases finais do desenvolvimento, nossa ideia dele é aplicar ele para avaliar basicamente se ele auxilia no aprendizado do aluno, porque um dos fatores que mais impulsionou a criação desse programa aí, desse software, né, é justamente a gente percebe a dificuldade dos alunos nas disciplinas, principalmente de simulação numérica, que muitas vezes eu percebo até, eu fui aluno, né, e percebo dos colegas também que muitos não tem, ou tem dificuldade, ou não tem muito interesse, porque a gente trabalha muito com programação nessa disciplina também, e eu vejo que muitos colegas não têm também muito interesse. Então, a ideia desse programa além de ensinar, trazer uma metodologia diferente, trazer também uma maneira mais instigante para o aluno aprender essa disciplina. Não só essa, mas a gente aborda outras, como ali mecânica dos fluidos também, e transferência de calor. Então, a ideia é, assim que finalizar, fazer então a aplicação e avaliar se o programa ele auxilia aí no aprendizado mesmo, né? Então, seria mais, não sei se isso responde sua pergunta, e obrigado também pela pergunta. Uma pergunta, Eduardo. No caso, nas disciplinas de mecânica dos fluidos ou transferência de calor, vocês utilizam CFD? Sim. Isso Oi, pode continuar. O programa, ele é open source? Sim, open source no caso seria código aberto, isso é disponível. Isso.
Na realidade, o que a gente, esse programa de software é dividido em duas partes, né? A gente tem o que a gente chama de solver, que é o algoritmo, né? O código que realiza simulações, né, do programa, e tem a parte da interface gráfica. O que a gente coloca, pretende colocar como open source, o código aberto, né, é a parte do solver, né, porque a questão da interface é uma coisa que a gente vai desenvolvendo, enfim, ao longo, nós mesmos como desenvolvedor, a gente vai modificando, enfim, com feedback, mas a parte do solver, que já é uma parte mais, vamos dizer assim, que envolve mais a questão, uma questão teórica, enfim, de aplicação também, essa sim a gente já é open source, sim. E ali, não sei, a questão da pergunta ali foi o José que fez a pergunta ali no chat. Isso, Isso, eu vi, exatamente. Quem quiser ter acesso ao programa, como é que faz? Isso, pois é. Então, prof, é o seguinte, como a gente ainda está no desenvolvimento do programa, a gente também está realizando, como eu comentei ali, a gente está fazendo a realização de um website também para nós colocarmos aí o nosso programa à disposição e os arquivos, né? Mas atualmente isso ainda faz parte do desenvolvimento do programa e como a gente está ainda em desenvolvimento, o acesso a esses códigos, enfim, pode ser feito através do meu e-mail ali. Qualquer coisa, quem quiser ter interesse aí, ver como é que está indo o desenvolvimento, enfim, o acesso ao código. Quem são as pessoas? Em que contexto que esse projeto ele se deu? Esse projeto ele teve origem na minha participação durante a minha iniciação científica que eu pude participar. O projeto original da minha iniciação científica, na realidade, era a criação desse algoritmo, esse solver, né, que é o programa que realiza as simulações. Entretanto, a gente viu uma oportunidade de utilizar esse programa para a criação desse software didático. Então, o objetivo da minha bolsa, ele meio que se tornou agora a criação desse software didático. Então, foi meio que uma ideia, assim, surgida, assim, vamos dizer, entre aspas, no meio do caminho. Então, foi mais ou menos, essa é a origem, vamos dizer assim. Isso quer dizer que a gente ainda vai esperar o COBENS de 2021 para a gente... Exato, isso. E para o COBENS de 2021, o que a gente pretende fazer, além de trazer, no caso, a versão final, né, do programa, também trazer, né? Isso, trazer também o feedback, né, a avaliação dos alunos, enfim, o desempenho deles em relação ao uso do programa, né, fazer a validação do programa, né, com os alunos das disciplinas. Essa é a nossa principal ideia aí. Eduardo, eu te agradeço muitíssimo pela sua participação. Eu vou passar a palavra à professora Andréa para ver se ela tem um último questionamento. Professora Andréa. Certo. Não, foi obrigado tudo esclarecido. Parabéns, Eduardo, pela equipe, pelo desenvolvimento do software. Acho que essas coisas sempre são produtivas, né? Parabéns. Muito obrigado. Agradeço aí pela participação. Muito obrigada, Eduardo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Nada. Na sequência, nosso último trabalho para fechar nosso bloco, Oficina de Apoio aos Estudos, OFAP, Procedimentos de Autorregulação para o Engenheiro do Amanhã, que vai apresentar o professor Miguel Ângelo. O professor Miguel, eu sei que está presente, que ele já se manifestou algumas vezes. Professor Miguel. Professor Miguel. Estamos na escuta. Bom dia, professor Miguel. Seja bem-vindo à nossa sessão técnica. Eu gostaria de abrir a palavra aos presentes. Quem gostaria de fazer uma pergunta ao professor Miguel? Bom, professor Miguel, eu começo fazendo o meu questionamento, que, aliás, não é bem um questionamento, eu vou parabenizar
a sua iniciativa, o seu excelente trabalho, né? Eu gostaria de saber se os alunos eles são convidados a participar desse projeto, né? Eles são voluntários, como é? Porque são oficinas, né? Em que os alunos vão trabalhar a autorregulação. Eu percebo que esse o senhor abordou um tema muito importante, porque a experiência que a gente tem na Universidade Federal do Pará é que nos primeiros anos da engenharia ocorre uma evasão muito grande, né? Então, são muitos fatores, né, que contribuem para essa evasão. Então, eu vejo que muitos alunos, eles não têm maturidade, né, suficiente para escolher a sua área. Às vezes, ele faz uma escolha equivocada, só quando ele começa a estudar, ele se dá conta de que não era aquilo que ele queria realmente. Tem aquele aluno que ele fez um ensino médio meio capenga, e quando ele chega lá, ele percebe que é muita coisa para ele estudar, ele não estava acostumado com aquela rotina, ele não sabe gerenciar o tempo dele, ele não sabe, inclusive, gerenciar a liberdade que ele tem, porque às vezes ele muda de cidade, ele passa a morar sozinho, ele experimenta uma liberdade que ele não tem e ele não sabe gerenciar o tempo dele. Então, eu acredito que essas oficinas, elas são muito importantes nesse sentido, e aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o contexto, se esses alunos eles são convidados. Fique à vontade. Então, muito obrigado pela colocação, Shirley. O trabalho ele nasceu, na verdade, já de uma demanda muito antiga de falta de planejamento de ensino, de se preparar para aprender. O aluno não tem uma cultura muito trabalhada nisso no ensino médio. Então, ele chega lá na universidade com uma certa liberdade de horários e ele não consegue se disciplinar, né? Criar um pensamento de se preparar para aprender. Então, nesse caso, a gente se focou bastante nos calouros, né? Porque a evasão ela ocorre com maior intensidade até o segundo semestre. Então, atacamos mais os calouros, convidamos mais eles, e esses grupos de alunos, na verdade, a adesão ao projeto foi intermediária, não foi total, mas dos que participaram, muitos alegavam não ter nenhum planejamento. Então, conseguimos, ao final das oficinas, né, a gente aplicou questionários, e eles conseguiram, as suas respostas, mostrar que, a partir das oficinas, eles já tinham uma ideia melhor, já aplicavam as técnicas, e isso, com certeza, trazia algum benefício para eles. Não medimos, entretanto, a efetividade em termos de retenção e evasão, ou seja, a gente não fez um paralelo, né, uma correlação entre as evasões e retenções antes das nossas oficinas, mas dos que participaram nos deram indicadores que a oficina tinha uma certa eficiência. E o importante também é que a adesão ela depois foi aberta para outros alunos, e essa adesão, por incrível que pareça, apareceu alunos já quase formando, ou seja, tinham alunos que estavam na reta final e eles também alegavam não ter planejamento de aprendizagem, ou seja, eles não tinham nenhuma técnica, eles faziam tudo meio na intuição, e como sempre faziam desde o ensino médio, né? Então, isso foi Só o fato dele mudar de atitude já significa que o projeto ele impactou de forma positiva, né? Só o fato dele mudar a atitude. Às vezes o aluno ele não sabe nem que ele precisa de ajuda, né? Ele acha que ele está estudando certo, mas na verdade ele não está sabendo gerenciar o próprio tempo, não é verdade? É legal, Shirley, já dá uma dica para quem quer fazer essa mesma oficina na instituição. A gente partiu dos alunos. Os alunos, eles nos ajudaram a fazer a pesquisa de quais técnicas elas seriam de uma linguagem mais acessível para o próprio aluno. Nos ajudaram muito a escolher a técnica, as técnicas que a gente utilizou, a forma como se aplica a técnica, ou seja, como dar o exemplo, eles mesmos aplicaram nos alunos. Então, a gente só
gerenciou a comunicação de uma maneira mais efetiva, né? Ou seja, os slides que eles faziam eram um pouco poluídos, a gente tentou fazer isso de uma maneira mais clara possível, né? Igual muitos trabalhos fizeram isso, a Kelly colocou isso a questão da clareza, ela é importante, então o aluno que estava como monitor nos ajudando a gerenciar isso, ele não tinha essa clareza. Então, ele também aprendeu muito, no final também teve uma contribuição nesse sentido. Mas os alunos que fizeram todo esse movimento de uma maneira muito, muito própria, né? Autoral. Os participantes, a demanda foi uma demanda espontânea, os participantes? Foram convidados, não, então a gente mandou e-mail para todos os alunos, primeiro nos calouros, depois para todos os 3.000 alunos que a gente tem. Né? E foi todo espontâneo, não foi nada obrigatório. E a adesão foi boa, professor? Sim, o que nos incomodou um pouco, que a adesão ao início era muito grande, né? E ao longo das oficinas, a participação ela ia caindo, né? E se estabilizava numa porcentagem de 30% a 40% dos alunos. Mas isso nos fez rever, né? Já estamos na segunda edição, rever a questão da comunicação, a linguagem que o aluno precisa ser utilizado para atingir de maneira mais efetiva. Acho que foi as coisas que a gente está aprimorando ainda. As oficinas, elas são direcionadas a alguma disciplina específica, por exemplo, para os alunos que vão fazer cálculo, por exemplo. Ou dentro das oficinas você utiliza outras disciplinas como exemplo? Na verdade, eles aplicam em todas as disciplinas. Então, quando eles fazem a oficina com os alunos, né, agora estão fazendo remotamente, eles trazem o plano de ensino da disciplina que eles querem. Então, o aluno que está participando da oficina, ele traz o plano de ensino do professor, que ele tem mais dificuldade, e aplica a técnica nele. Né? Então, não tem uma fronteira para a disciplina, são todos. Entendi. A professora André gostaria de fazer algum questionamento? Acho que foi tudo esclarecido. Parabéns, professor Miguel, pela iniciativa, porque ela é de grande valia para os nossos estudantes, né? Que a gente sabe que eles chegam com déficits de estudo e se organizarem para estudar é muito importante para eles, né? Parabéns. Parabéns, professor Miguel, pela sua iniciativa. Eu acredito que todas as iniciativas que abracem o calouro, né? Uma iniciativa que serve, né? Que funciona como um acolhimento, ela sempre vai ser muito bem-vinda. Os alunos que participam, os tutores envolvidos, eles vão ser lembrados o resto da graduação, entendeu? E se os alunos eles modificarem a sua conduta, né? Só essa atitude de mudança de conduta ela já vai fazer muito resultado lá na frente, tá certo? Muito obrigada pela sua iniciativa, parabéns pelo seu trabalho. E a nossa sessão técnica chega ao final. Em nome da comissão organizadora do COBES 2020, eu agradeço a participação de todos, agradeço o apoio da professora Andréa, certo? E gostaria de parabenizar todos os autores pelos seus trabalhos, tá? Todos muito bons. E, mais uma vez, agradecer a participação, a nossa sessão foi ótima, muitos questionamentos, certo? E eu gostaria de abrir só um minutinho para quem gostaria de fazer um último comentário para a gente encerrar. Professora Andréa, quer agradecer a participação de todos? Primeiramente, parabenizar todos os autores pelos trabalhos realizados. Todas as iniciativas sempre são válidas, né? E a gente poder ter esse espaço para discutir essas iniciativas e conhecer o que está sendo feito em outras instituições, até inclusive para nos trazer outras ideias, né? Que eu me lembro até da fala da prof. Kelly ali, que
da nossa inquietação, que a gente está sempre buscando novas coisas, e acho que esse espaço, para nós, ele é benéfico em função da gente poder ter essa opção. Agradecer à professora Shirley pela acolhida a todos, né? E por conduzir de uma forma bem adequada as nossas discussões e os nossos questionamentos. Obrigada a todos e um bom dia a todos. Alguém quer se pronunciar? Um minutinho para a gente encerrar. Na outra sessão, alguém pediu para bater uma foto. A gente poderia ligar todos o vídeo e fazer um print, né? Uma foto. Quer tentar? Vamos lá fazer a foto? O pessoal colabora com o print, com o vídeo? Eu não sei como é. Como que é? Não, o print eu posso fazer, prof. Mas alguém vai ligar o vídeo para a gente poder fazer essa foto? Se ninguém topar, a gente encerra, não tem problema. Isso. Ó, 2 colegas aí ligaram, mas a prof. Eliane. Fiz um print, vamos para outro, que é o colega Vladimir. Um pouquinho. Ok. Os que estão presentes já foi feito, prof. Então, tá ok. Gente, muito obrigada. Um bom dia a todos e a gente vai se vendo por aí, tá bom? Podemos encerrar? Tchau, Andréa. Muito obrigada.